Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos iniciando a edição desta terça-feira, hoje, 25 de fevereiro de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No tempo, a gente continua falando dessa onda de calor lá no Rio Grande do Sul, mas nós temos também previsão de chuvas intensas para grande parte do Brasil ao longo dessa terça-feira. Daqui a pouco a gente vai detalhar essas informações. E no dinheiro, a gente olha também a movimentação da soja lá no mercado internacional. Soja trabalhando com leves quedas no pregão desta terça-feira. Isso porque os investidores continuam ali na expectativa dos primeiros números, as primeiras projeções também da safra lá nos Estados Unidos, safra 25-26, com os números então do Outlook Forum do SDA que devem chegar no final dessa semana. Então tá todo mundo de olho nessas informações. Além disso, nós temos também chuvas lá na Argentina, mas você já sabe que esse é um assunto para Vlamir Brandalize, que daqui a pouco participa conosco. E para a gente começar muito bem a edição de hoje, vamos chamar a nossa bandeira aqui, nossa bandeira que representa todos os produtores rurais do Brasil, a força de quem está no campo produzindo alimentos e com essa mensagem que a gente acredita, porque o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro. Inclusive hoje é dia do agronegócio brasileiro, então assim, parabéns a todos os produtores que estão aí no campo trabalhando de domingo a domingo, de sol a sol, para realmente contribuir com a nossa economia. Bom, mas agora vamos à nossa vinheta, porque a edição do Tempo e Dinheiro dessa terça-feira está no ar. Agora sim, sejam bem-vindos mais uma vez à edição do Tempo e Dinheiro dessa terça-feira começando, e nós já vamos chamar aqui os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Do Tempo e Dinheiro, hoje nós estamos diretamente de Ourinhos, olha o povo aqui, estamos no Rally da Soja, o povo aí, Mercadão da Soja, já vamos comentar como é que tá, Mercadão do Milho, o Cavalinho Encilhado tá aí, esse Cavalinho Encilhado do Prêmio também, já no Tempo e Dinheiro. É pouca chuva aqui no sul, né? Aquelas pancadas de verão e muito calor, principalmente o Rio Grande do Sul. No sudeste a chuva começa também a ficar bem pouca na maior parte, mas deve melhorar na metade do mês. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo mantém pressão sobre a arroba do boi gordo em todas as praças pecuárias, nesta reta final do mês de fevereiro, em semana de carnaval. Atenções voltadas agora para a comercialização de carne no começo de março. Bom, e antes de chamar já Sérgio Braga lá em São Paulo, vamos para a nossa degustação, gente, convidando aqui, vocês sabem, né, todo início de programa a gente tem esse convite para você que é produtor rural e quer ficar muito bem informado. A gente tem aí o Clube do Tempo e Dinheiro, que são informações exclusivas para você que é produtor, para ajudar nessa tomada de decisão, e nós temos também conteúdos exclusivos lá no tempoeDinheirooficial.com.br. Para participar, é só enviar uma mensagem para o número que está aparecendo na tela nesse momento, que é o 19 99813 2915. Lembrando que são 7 dias aí, ó, gratuitos para vocês acompanharem todas as informações, então não deixe de participar junto conosco. Bom, vamos iniciar então, nós temos o primeiro destaque da edição de hoje, a gente já vai falar de
tempo lá em São Paulo e nós temos o destaque do UOL, então. Previsão do tempo aponta para dia chuvoso hoje, dia 25, lá em São Paulo. Para confirmar essa informação, já chamo aqui Sérgio Braga. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro desta terça-feira. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. A previsão é de chuva, dia chuvoso. Pelo menos, ao que tudo indica, a formação de nuvens aqui promete um temporal para o final da tarde. Mas ontem estava na mesma situação, não aconteceu, não choveu. Temperatura nesse momento, só para ter ideia, um sol para cada um, 33 graus aqui na capital paulista. Lembrando que essa chuva todo finalzinho de tarde deve aparecer. Vamos esperar até o finalzinho da tarde de hoje para ver o que acontece aqui na capital paulista. Enquanto isso, Fernanda, vamos aproveitar, vamos acompanhar as cotações do mercado, vamos lá à tela da Bolsa de Chicago, Nova York também, em tempo real, e na sequência a gente detalha todas as informações, todas as cotações de cada commodity nesse momento na Bolsa de Chicago e Bolsa de Nova York. Está aí a soja com alta de 0,15% a 10 dólares 30,63. Milho negociado em queda de 0,52% a 4 dólares 93,40. Trigo, 5 dólares 84,90, 5,83. Está oscilando um pouquinho, mais 1,5% de queda. Cai um pouquinho mais o café, a 370,38, queda de 3,75 em Nova York, enquanto que o robusto Conilon não aparece na tela, mas em Londres tem uma queda de 3,5% a 5.347 dólares por tonelada. Açúcar em Nova York, 19,76, alta de 0,97%, é o único que aparece ao lado da soja em alta. Algodão, 67,38, petróleo, 69,22, cai 2%, ouro, a queda de 1,43%, 2.921 dólares e 45 por onça Troy. Vamos acompanhar o dólar também no mercado cambial. O que acontece com o dólar nesse momento? Recua 0,16% a R$ 5,76,90. Também temos aí o preço da soja, vencimento, aliás, o índice Bovespa, 126.432 pontos, alta de 0,80%. Recua o dólar, sobe o índice Bovespa e a cotação da soja. Mais uma vez, em tempo real, está aí o março, 0,07%, bem próximo da estabilidade, a 10 dólares 29,63. Com relação ao café, café em Nova York recua 3,59% a 370,97, 371,35, mas operando em queda. Bom, daqui a pouco a gente tem mais detalhes sobre o mercado de café, soja e também temos informações sobre o mercado do boi gordo. Aliás, as cotações hoje lá na B3 apresentam variação positiva. R$ 313,05 mais 5 centavos, arroba, para o fevereiro, sobe 0,26%, março a 305,90, 0,81 de alta, maio 302,10, 0,70 de alta, enquanto que o boi gordo indicador ontem 314,25, é estável ontem, mas mesmo assim no acumulado de fevereiro tem no indicador uma queda de 3,14%. Bom, com relação ao boi gordo, tem a Scott Consultoria também, que apresentou queda hoje em 7 praças, entre 32 pesquisadas. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 310,50, boi comum a prazo. 295,50 no Triângulo Mineiro. Belo Horizonte, R$ 276,00. Minas Gerais ao Norte, R$ 285,50. Daqui a pouquinho tem mais informações do boi gordo direto do CPE. Tem Berville Neto também conosco nessa edição do Tempo e Dinheiro. Fernanda. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouco a gente volta com você, mas agora a gente vai para o nosso Giro Rural, que são as notícias em destaque lá no Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Trigo CPE. Cotações têm novos aumentos e os preços em grãos seguem em alta no Brasil. SEAP Rio Grande do Sul reforça recomendações diante de caso de influenza aviária na Argentina. Açúcar CPE. Vendas internas mantêm vantagem sobre externas. Etanol. Média do hidratado interrompe 9 semanas de altas. Alface CPE.
Oferta limitada eleva preços no atacado. Bom, e nós também temos os destaques da política e economia no Brasil hoje, vamos acompanhar. Do blog de Cláudio Dantas, urgente. Carlos Fávaro deixará Ministério da Agricultura. PSD quer manter a pasta. No Estadão, opinião. O que fazer com fundo de garantia por tempo de serviço? Usá-lo para ganhar a próxima eleição ou para salvar a Previdência? Da Folha de São Paulo, agricultura. Governo Lula publica medida provisória que destina 4,18 bilhões de reais extras ao Plano Safra. No Estadão, juiz reconhece prescrição e Manteiga fica livre de processo por lavagem de dinheiro na Operação Zelotes. Do Estadão, Lula fala em cadeia de rádio e TV para fazer propaganda de pé de meia e farmácia popular. O Jornal Globo, Brasil ineficiente. Emendas parlamentares batem recorde e chegam a 50 bilhões de reais. Para especialistas, a distorção da Exame. IPCA 15 de fevereiro acelera e vai a 1,23%. Prévia da inflação acumulada de 12 meses sobe para 4,96%. Do Estadão, Ucrânia chega aos 3 anos de guerra em seu pior momento e pressionada a ceder a Putin. Da Folha de São Paulo, gasto tributário deve chegar a 821 bilhões de reais em 2025. E tem uma pesquisa que foi divulgada agora da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, sobre a avaliação do governo e também do desempenho do presidente Lula. Esse levantamento encomendado pela Confederação Nacional dos Transportes CNT ao Instituto MDA mostra que 44% dos entrevistados têm avaliação negativa do governo, contra 31% na pesquisa anterior, realizada em novembro. Já em relação ao desempenho pessoal de Lula, a desaprovação alcançou 55% contra 46% em novembro, ao passo que a aprovação somou 40% contra 50% na pesquisa passada. Portanto, essa pesquisa da CNT-MDA mostra que a avaliação negativa do governo Lula vai para 44% e supera a positiva. Fernanda. A gente vai ficar de olho também, nisso, Sérgio Braga, nesse assunto que é tão importante, e até porque a gente tem visto, à medida que a popularidade dele cai, a gente tem visto mais medidas também sendo anunciadas pelo governo, então a gente vai ficar de olho nessas informações. Bom, mas aqui é tempo e dinheiro, então agora a gente vai falar de tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Vamos ao nosso primeiro destaque de hoje, informações aqui do O Globo. Com previsão do tempo, Sul sofrerá com onda de calor, enquanto outros 18 estados terão chuvas intensas nesta terça-feira. Daqui a pouco a gente vai mostrar o mapa de alerta do INMET, aí a gente vai conseguir visualizar onde estarão essas chuvas e a onda de calor também lá no estado do Rio Grande do Sul. O Correio do Povo destacando: calor segue intenso nesta terça-feira lá no Rio Grande do Sul. A gente vai falar disso também, mas antes nós temos aqui um primeiro vídeo do Maílson Antunes falando que lá na região de Araguari o café também já precisa de chuvas. Vamos acompanhar o vídeo. Aí, João Batista, ó. Araguari, como é que tá? Hoje tá mais nublado um pouco e tá mais fresco, né? Se ficar assim durante o dia inteiro aí não queima as folhas do café não, mas estamos precisando de chuva de novo, hein? Bom, em contrapartida, a gente continua acompanhando chuvas lá no estado de Mato Grosso. Temos um primeiro registro lá da região de Sorriso, vamos acompanhar. 25 de fevereiro, Sorriso, Mato Grosso. Olha aí, 10 para 6 da manhã.
tempo chovendo. Em Boa Esperança do Norte, também lá em Mato Grosso, continua chovendo e quem conta pra gente é o Moacir Guarnieri. Bom dia, João Batista, equipe de Tempo e Dinheiro. Boa Esperança do Norte, 25 de fevereiro, 6h40 da manhã. Chuva, meu amigo João Batista. Chuva para todos os lados e o tempo tá fechado. Agora é uma garoazinha, mas já choveu muito. Grande abraço, milho vem que vem. Bom, e agora a gente tem o mapa, né, do INMET com os alertas para hoje, terça-feira. O que a gente consegue observar no mapa, esse amarelo ainda no Rio Grande do Sul é essa onda de calor, então a gente está muito atento a essa informação também. E no restante do Brasil, onde nós temos tanto o amarelo quanto o laranja ali, ó, destaque especialmente para o estado de Mato Grosso, boa parte ainda do estado de Goiás, Tocantins, o Amazonas, a gente tem ali Rondônia também e até o estado do Pará, nós temos chuvas intensas, então já fica o nosso destaque. Onda de calor lá no Rio Grande do Sul e a gente tem então em todo esse colorido no mapa essa previsão de chuva intensa pelo menos para hoje. Bom, nós temos também um vídeo da previsão de chuvas entre 24 de fevereiro a 25 de março, segundo informações da Agrotempo. Vamos acompanhar agora o que nós temos aí. Boa parte da região sul do Brasil, temos ali a fronteira com o Uruguai e durante esse período o que nós teremos? Chuvas ali normais e acima da média durante esse período, então reforçando de 24 de fevereiro a 25 de março. Bom, vamos acompanhar também o que está acontecendo no Brasil agora, essas chuvas. Temos o nosso satélite NOAA em tempo real. A gente consegue observar pela imagem um padrão climático que a gente já tem falado aqui nos últimos dias, chuvas ainda muito concentradas no centro-norte do Brasil, destaque ainda para o estado de Mato Grosso e em contrapartida a gente tem tempo firme aí em boa parte da região sul do Brasil, pelo menos para hoje, para essa terça-feira, tá? E agora a gente vai acompanhar essa previsão climática estendida, o que vai acontecer nos próximos dias. Chuvas de 26 de fevereiro ao dia 4 de março, a gente ainda vai acompanhar chuvas muito concentradas no centro-norte do Brasil. Dia 26, destaque ali para o norte do estado de Goiás e também sul do Tocantins. Muita chuva ainda ao norte de Mato Grosso, ali no dia 27. Então já fica aí um alerta aos produtores rurais. Em contrapartida, a gente ainda acompanha essa ausência de chuvas ali na divisa, especialmente entre os estados de Minas Gerais e da Bahia. E esse é um cenário que persiste também, ali já entrando no mês de março, dia 1º, e a gente consegue acompanhar essas chuvas ainda no centro-norte do Brasil e ali em boa parte do estado de Goiás, São Paulo, Minas e Bahia com tempo firme. No sul do Brasil, poucas chuvas também durante esse período, então já fica um alerta também aos produtores, especialmente os produtores lá do estado do Rio Grande do Sul, e conforme a gente olha também na imagem, ali iniciando o mês de março com muita chuva também para o estado do Maranhão. Para complementar essas informações, vamos acompanhar o comentário do Ronaldo Coutinho, lá da Climaterra. E estamos aqui, ó, nos próximos 5 dias, a chuva se concentra entre 25 e 1º de março, 25 de fevereiro e 1º de março, concentra aqui, ó, no centro-norte, norte do Nordeste. Melhor aqui nos estados do norte e do nordeste, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba. Começa a mudar aqui no semiárido do Pernambuco, mas continua ruim em boa parte da Bahia. Um pouco melhor aqui no litoral e divisas aqui com Piauí, Tocantins e olha lá. E aqui em cima da Chapada.
Minas está ruim de chuva, São Paulo ruim de chuva, Rio de Janeiro um pouquinho melhor aqui o Espírito Santo. Esse leste de Minas aqui até que tem tido algumas pancadas que estão ajudando. Melhor aqui no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Aqui pode atrapalhar o andamento normal da colheita da safra de verão. Tocantins e oeste de Goiás também. No leste de Goiás a chuva começa a aparecer, o que é importante. No sul, pouca chuva. No Rio Grande do Sul melhora mais ali provavelmente na quinta ou sexta-feira, alguma chuva um pouco melhor por aqui. E muita chuva aqui na Argentina. Só ontem teve locais da província de Buenos Aires que passou de 120 milímetros de chuva. Agora, antes era seca, agora é o excesso de umidade que pode atrapalhar a safra argentina. Isso você já enxerga aqui, ó. Muita chuva nessa região aqui, ó, de 110 até quase 200 e poucos milímetros na direção de Buenos Aires, também no Uruguai. No Rio Grande do Sul não é muita chuva não, nos próximos 15 dias. E essa chuva aqui basicamente essa semana, porque semana que vem vai ser uma semana muito quente, é uma onda de calor que vai estar em cima do Rio Grande do Sul a partir do fim de semana e além da temperatura alta, pouco ou nenhuma chuva. Então vai ser muito ruim. Aqui em Santa Catarina e Paraná também, é mais agora. Semana que vem é quase nada de chuva aqui no sul. Melhora aqui um pouco no Mato Grosso do Sul, começa a melhorar aqui no centro-oeste de São Paulo, sul de São Paulo, mas muito lentamente. Também começa a melhorar aqui no Rio, leste e nordeste de Minas, Triângulo Mineiro. Essa melhora aqui vai ser mais ali próximo do dia 10, 8, 10, 12, é que começa. Como a chuva aqui vai até o dia 11, então aqui do dia 8, final do 11, assim, se aproximando do final do miolo do mês de março. E muita chuva aqui no norte do Brasil, que pode trazer até algum transtorno para o pessoal que está na colheita. A anomalia já diz tudo, né? Acima do normal aqui no centro-oeste, norte do nordeste, e melhor aqui ó, do dia 4 ao dia 11, melhor em todo o norte, norte e nordeste, mas continua abaixo do normal, mas diminui um pouco. Ó. Aqui está mais acentuado, aqui começa a diminuir. Então aos pouquinhos vai diminuindo a anomalia negativa aqui no centro e sul do Brasil. O Rio Grande do Sul fica bom essa semana que vem fica mais seco e muito úmido na Argentina, principalmente agora. Em termos de calor, o destaque vai ser a primeira onda de calor real do Rio Grande do Sul, que começa agora nesse fim de semana e vai a semana toda. Porto Alegre, por exemplo, pode ficar com 38, 40 por 4, 5, 6 dias seguidos. Isso é muito raro de acontecer lá. No sul de Santa Catarina e oeste também poderão enfrentar a primeira onda de calor desse verão, agora a partir desse fim de semana e semana que vem. Nas outras áreas do país, temperaturas dentro do padrão um pouco abaixo. Como vai ter mais chuva ali no centro-oeste, sudeste para cima e norte, então fica menos quente. Alguns destaques aí do Ronaldo Coutinho. Primeiro, excesso de chuva lá na Argentina. Em algumas localidades choveu 120 milímetros, então para a gente ficar atento. Na próxima semana, quase nada de chuva lá no sul do Brasil e as temperaturas voltam a ficar mais altas. Ele destacando que na região de Porto Alegre nós poderemos ver os termômetros marcando entre 38 e 40 graus Celsius por vários dias seguidos. Então já fica aí esse destaque, esse alerta também. Bom, importante reforçar que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Agora vamos aos comentários de vocês aqui no YouTube. Hoje nós temos a participação do Josino, da Veiga Antunes, falando boa tarde, amigos, boa tarde, Josino. Depois de uma boa chuva ontem, segue a colheita da soja e plantio da safrinha na região de Cristalina, lá em Goiás. A Fabiana, que está sempre aqui conosco, falando boa tarde a todos do agro. Piratini, Rio Grande do Sul, sensação térmica de 37 graus, voltou a subir a temperatura lá no Rio Grande Amado, aguardando uma chuva para amenizar esse calorão e vamos em frente. E o Clélio, que também sempre participa aqui conosco, falando boa tarde. Todos os dias tem pancadas de chuva, mas está muito irregular ainda em São Miguel do Iguaçu, lá no estado do Paraná. Também aí para a gente ficar de olho nessas informações. Bom, e agora sim, vamos fazer um intervalo e eu volto na sequência com informações do mercado da soja e a participação de Vlamir Brandalize. A gente volta já.
comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Para saber seu custo e conhecer o melhor momento de venda, use a i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Com a i9PAB, você acessa o índice PAB e compara o melhor momento de venda. Lance as despesas na i9PAB para você saber seus custos. Registre as ofertas na i9PAB para acompanhar seu lucro. i9PAB, a ferramenta do produtor rural. Quando você procura uma revenda para trocar parte da sua safra através de um barter, acontecem duas coisas importantes. Do seu lado, você garantiu os insumos necessários para você continuar avançando. Mas de outro, para a revenda, você fornece a eles um ativo financeiro. Um ativo que pode ser uma promissória, uma CPR. Com esse ativo, a revenda repassa para a multinacional que forneceu os insumos, que por sua vez repassa para a trade que vai ficar com seus grãos. Enfim, as três vão travar as suas posições na bolsa, porque se cair estão travados, se subir eles ganham. Então por que você também não pode participar da alta? Essa é a proposta do barter inteligente aqui do Tempo e Dinheiro. Participação também da alta quando você faz o barter, você faz a troca. É um direito seu, é um dever de você também ganhar se houver uma alta nos preços. Aprenda como fazer aqui conosco no Barter Inteligente. Faça parte desse grupo. Mande um contato pelo nosso WhatsApp 199-8907-8047. 199-8907-8047. Venha fazer parte desse grupo inteligente. Barter Inteligente do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. Estamos de volta com a edição desta terça-feira do Tempo e Dinheiro e agora a gente vai falar sobre a soja. Então, antes de já chamar Wlamir Brandalize para a participação dele, vamos acompanhar os preços. A gente tem primeira referência do contrato março 2025, lá na Bolsa de Chicago, com leve alta nesse momento. A gente está falando de 10,29. Temos também todos os contratos, todos os vencimentos. Mercado ali bem próximo da estabilidade. O março, então, a 10,30, o maio a 10,48, o julho a 10,63 e temos o agosto a 10,61. E nós também temos a referência para a B3, nossa Bolsa Brasileira, o março a 22,70 e o maio a 22,95, com leve queda também no pregão desta terça-feira. E agora a gente vai então para as notícias da soja com Wlamir Brandalize. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Bom, hoje Wlamir Brandalize está em evento aqui em São Paulo, mas ele não deixou de participar, enviou um vídeo aqui para a gente falando dessa movimentação lá no mercado internacional. No início da edição de hoje, a gente já falou que o mercado está aguardando essas primeiras projeções da safra norte-americana. Então, assim, os números do Outlook Forum do USDA que devem chegar no final dessa semana. E, além disso, a gente continua acompanhando também algumas chuvas lá na Argentina. Mas vamos acompanhar o que o Wlamir falou sobre o mercado internacional. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui no interior de São Paulo, Ourinhos. Lavouras de São Paulo estão muito boas, mas vamos dar uma ideia do que está acontecendo em Chicago. Chicago aí segue com a soja aí
meio patinando, né, para alguns, porque ela está na dúvida, né? Existe uma dúvida grande nesse momento, porque tem uma safra grande chegando, o mercado está de olho na Argentina, teve chuvas, tem novas chuvas na Argentina, mas o que está marcando lá em Chicago nessa semana é o Outlook Forum, que começa nessa quinta-feira e vai até sexta-feira e deve trazer as primeiras indicações do que o produtor americano vai plantar. E nesse momento aí as projeções são de que deve reduzir a área plantada de soja entre 500 mil hectares e os mais pessimistas apontam que possa cair 4 milhões de hectares. Então, se cair 500 mil, 600 mil, 1 milhão de hectares, o mercado já está sabendo disso, não vai influenciar muito no mercado de Chicago. Mas se a área reduzida de soja passar de 2 milhões de hectares nos Estados Unidos, nessa nova temporada, nessa projeção do Outlook, nós vamos ter pressão positiva. E aí talvez nós vamos voltar a olhar o mercado de 11 dólares aí para a posição julho. Então vai depender muito do que vai trazer o USDA nesse seu Outlook Forum, que é a reunião anual, acontece todo final de fevereiro e traz as primeiras projeções da safra americana a ser plantada aí a partir de abril, maio. Então, esse é uma semana importante nesse final de fevereiro e o mercado está de olho nisso. Outro fator que está influenciando o mercado lá nas commodities internacionais é a pressão do dólar, né? Dólar no mercado internacional valorizado. Existe a pressão ainda com relação à guerra ali na Ucrânia, está com grande chance da guerra perder forças, de haver um acordo, o governo americano forçando para que tenha um acordo e encerrar essa guerra. Então, isso está trazendo também uma limitação na soja em Chicago. E o fator Brasil, com o dólar valorizado a semana frente à semana passada, também acaba limitando um pouquinho o fôlego do mercado de soja em Chicago. Então, o ambiente de Chicago é um mercado de movimento mais técnico e esperando dados aí do USDA, do seu Outlook Forum. Vamos ver o que o USDA vai trazer. Dependendo da área, o mercado vai um pouco mais para cima ou vai trabalhar dentro da calmaria que está. E aí sim, na próxima semana, nós vamos estar mais atrelados aos fundamentos da safra da América do Sul. No momento, ele segue com pouco fôlego. Esse é o quadro lá em Chicago. Então, conforme o Vlamir Brandaliz explicou para a gente, o mercado pode chegar, né, o vencimento julho ali próximo de 11 dólares por bushel, isso a depender do que o USDA vai trazer, quais são essas projeções para a nova safra lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, que a gente acompanha é realmente uma movimentação técnica lá no mercado internacional. Além disso, o Vlamir Brandaliz também contou para a gente como é que está o mercado interno nessa terça-feira e também os prêmios da soja, vamos acompanhar. No mercado brasileiro da soja, essa semana nós estamos aí com corrida de colheita, né? Nós estamos com mais ou menos, provavelmente aí nesse meio de semana já, a partir de amanhã, nós já estaremos perto de 50% da safra brasileira colhida. Alguns apostam que 50% vai estar mais para o final da semana. Mas, ou seja, nós estamos andando perto de 50% da safra colhida. Agora em diante, os produtores já têm a soja suficiente para cobrir os contratos, mas o que a gente está vendo dos produtores nesse momento é pouca pressão de venda. O produtor está esperando e acreditando que venham altas de Chicago, acreditando que o mercado de prêmios siga positivo, como ele está, né? As cotações dos prêmios melhoraram até na semana, principalmente o prêmio de março aí, o prêmio de curto prazo, né? Porque tem mais demanda de soja do que está sendo ofertado, e nós temos os dados da CSEX que mostra que os embarques de soja nas primeiras 3 semanas de fevereiro ficaram muito abaixo do que era esperado, está com um pouco mais de 3,6, praticamente 3,7 milhões de toneladas embarcados em 3 semanas de fevereiro, e o fevereiro do ano passado foram mais de 6 milhões de toneladas. Então, está atrasado. Então, tem muita soja de fevereiro que vai embarcar em março e o mercado quer ainda comprar parte aí desses navios que não estão completos. E é por isso que o mercado de prêmios, ele está mostrando aí níveis aí de 40, 35, 40 pontos positivos no mês de março, sendo os melhores momentos aí dos prêmios do mês de março. Ou seja, Davi, coloca o cavalinho encilhado aí,
nos prêmios de março aí, tá no melhor momento, tá no cavalinho encilhado aí, Davi, solta o cavalinho. E o produtor que quiser saber mais dos prêmios dos demais meses, nós já estamos mandando ali para o Clube do Tempo e Dinheiro os prêmios, os valores de balcão, o mercado de balcão passando a semana um pouco melhor que a semana passada, plena colheita, e mercado de lotes nos portos também vão mostrando um nível aí de... Hoje está muito mais estável em relação a ontem, porque estamos com Chicago sem rumo, dólar mais um pouquinho mais firme, mas variando aí, a soja variando de 132 de mínima nos portos aí para curto prazo, e vai a 142 a soja para aquele que puder entregar ali em julho e receber agosto, ou seja, olha a diferença da soja de março até a soja de julho, dá R$10 de diferença, então é sinal de que o mercado do meio do ano é melhor, e isso é um fator aí para o produtor analisar a situação, é o que a gente está vendo nesse momento, colheita agora todo vapor a nível de Brasil todo, condições de safra brasileira vai se definindo já, não tem mais risco, as regiões que estavam com problemas de seca, como o Rio Grande do Sul, já deram chuvas, as demais regiões do Brasil em fase de maturação de lavouras, e aí safra chegando, números da safra, começamos a ver uma safra de 168 a 170 milhões de toneladas. As perdas que tinha nas semanas anteriores agora perderam fôlego, então esse é o quadro, vem muita soja, o que a gente está sentindo de negativo é que tem alta nos fretes, os fretes estão subindo e podem subir mais agora em março, porque vai ter corrida de transporte em março, é isso que a gente está vendo, porque em março é bem provável que nós vamos embarcar mais de 15 milhões de toneladas de exportação aí nos portos brasileiros, vai precisar muito caminhão, isso que a gente está vendo aí no mês de março, aí que vai começar semana que vem. Vários temas importantes aí que Vlamir Brandalize compartilhou conosco. Primeiro, colheita da soja andando muito bem, chegando a 50% da safra colhida nesse momento. Nós temos também exportações nesse instante mais lentas, mas o Vlamir falando que agora para março podemos chegar a 15 milhões de toneladas e ele chamando a atenção também para o prêmio de março, nos melhores patamares de 2025, então a gente vai ficar atento também a essa informação. Bom, e nós também temos um vídeo do início da colheita da soja lá na região de Mangueirinha, lá no Paraná, do Christian Dalzotto. Vamos acompanhar. Bom dia, João Batista, equipe do Tempo e Dinheiro. Vou mostrar para vocês a nossa área de soja quase pronta para a colheita. Acredito que mais alguns 4 dias aí ela está pronta. A gente fez a dessecação faz uma semana e está bem carregadinho. Senão acho que vamos ter uma boa produção aí. Tivemos alguns episódios de pouca chuva, mas acredito que não teve atrapalho não. Olha, carregadinho. Vamos ver o peso final de grãos, como que você vai se comportar. Tá faceiro aí, vamos esperar mais alguns dias para nós ver o resultado aí. O clima aí foi desafiador esse ano, um pouco abaixo da média a chuva. Aqui por perto teve muitas regiões que ficaram quase com uma estiagem severa, mas algumas pancadas de chuva aí que salvou as produções aí. Beleza, João Batista? Vamos em frente. Forte abraço a todos aí. O produtor segue trabalhando, apesar das adversidades climáticas também, conforme a gente acompanhou ali no vídeo do Christian. Bom, e agora a gente vai para as notícias do milho, um oferecimento da Inovipab, a ferramenta do produtor. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Vamos aos preços já lá no mercado internacional, o mercado do milho recuando no pregão dessa terça-feira. Estamos falando de quedas entre 3 até 4 pontos, o março a 4,78, o maio a 4,93, o julho a 4,98 e o setembro a 4,68. Mas nós também temos a nossa referência aqui para a Bolsa Brasileira, B3.
Vamos acompanhar o março, continua aí bastante forte, R$ 84,10, o maio a 80,34 e o julho a 74,03, mercado também em alta no pregão, pelo menos, dessa terça-feira, mas é uma movimentação que a gente tem visto, essa firmeza também no mercado do milho. E quem vai contar pra gente um pouquinho dessa movimentação é Wlamir Brandalize. Olha, com relação ao mercado do milho, já também está de olho no Outlook Forum, né? Ele está de olho aqui na América do Sul, houve chuvas na Argentina nessa semana, hoje, terça-feira, também tem indicativos de algumas chuvas por lá, melhorando as condições de chuvas na Argentina. Então, o mercado está focado um pouco mais lá em Chicago com relação ao Outlook Forum. E aí sim, há com relação ao milho uma expectativa de aumento de área. E as projeções são de aumentar entre 1 a 4 milhões de hectares de área de milho nessa nova temporada. Por que dessa expectativa? Isso é uma expectativa que vem dos campos americanos. O produtor americano está vendo que o quadro de oferta e demanda do USDA, mesmo conservador, do jeito que veio em fevereiro, ele está dando um déficit entre a produção e o consumo mundial de 26 milhões de toneladas, ou seja, vai se consumir 26 milhões de toneladas a mais do que se está produzindo de milho. Com isso, abre oportunidade do produtor americano plantar mais, colher mais para exportar nessa nova temporada 25-26, porque mesmo assim o produtor americano acredita que o mercado vai seguir mais firme, aí perto de $5, 4,70 a $5 o bushel. Chegamos a trabalhar no julho a 5,20. Nesse momento o mercado está tentando segurar os 5 ali no julho, mas o produtor americano está afadado a dar sinais de que vai plantar mais milho e vai plantar menos soja. Isso está pesando no mercado de Chicago. Nessa semana, o mercado de Chicago está entregando 10, 15 pontos em relação ao que trabalhou na semana passada, porque é proteção, está numa semana de proteção frente ao relatório aí do Outlook Forum, que será a reunião aí que começa nessa quinta-feira, vai até sexta, mas já na quinta-feira à tarde provavelmente já saem os números aí das estimativas de área a ser plantada pelos produtores. É a primeira estimativa, né, o Outlook Forum, depois vem a expectativa e a estimativa lá na hora do plantio, lá no final de maio, junho. Então, lá naquele momento vai ter uma nova projeção, mas no momento é o Outlook Forum que faz o mercado andar para cima ou para baixo, e por enquanto tudo indica que vem aumento de área plantada do milho nos Estados Unidos. O único temor dos produtores é que o inverno continue durante março e atrapalhe aí o início do plantio no final de março e abril, que são as primeiras áreas. Pode complicar, porque ainda está muito frio lá no hemisfério norte, no norte cinturão, está nevando nesse momento em vários locais, e isso não é bom para o produtor, né? Estamos fechando o mês de fevereiro essa semana, e a semana que vem já é março. Entrar com nevascas em março é sinal de que pode ter problema de inundação aí com as primeiras chuvas da primavera, que acontece aí no meio de março em diante, quando entra na primavera. Então, o produtor também cauteloso, mas o que se espera aí que as apostas e as fichas são de que o Outlook Forum venha trazer um aumento da área de milho nesse ano, em detrimento de área de soja. É isso que está correndo lá em Chicago, está correndo em Washington, até nas projeções paralelas aí ao USDA. Por isso que o mercado está trabalhando em campo negativo no pregão dessa terça-feira, então possibilidade de aumento de área cultivada com milho nessa safra lá nos Estados Unidos, e além disso a gente acompanhou também chuvas na Argentina. Bom, mas e o mercado brasileiro, Wlamir Brandalize, como é que estamos aqui? Olha, com relação ao mercado do milho nacional segue forte. A B3 aí tá com o cavalinho encilhado, né, Davi? Segura o cavalo. No milho, seguimos com o cavalo, hein? Cavalinho encilhado no milho, justamente porque nós estamos aí com muito milho da safra de verão ainda a ser colhido, né? Por isso que o mercado está interno, milho forte no campo, forte no produtor. B3 também aí mostrando o março aí acima de 84, continua firme. As posições lá do segundo semestre, acima de 72 aí no setembro, batendo a porta dos 73, né? São posições importantes, lembrando aquele que geralmente gosta de trabalhar protegido,
a B3 está dando oportunidade de fazer um hedge de proteção contra a queda lá no setembro, né? Quem olha para garantir as cotações da safrinha, porque nós estamos plantando a safrinha. Nesse momento temos aí mais ou menos uns 4,5 milhões de hectares de milho da safrinha para ser plantado. Já plantamos cerca de 13 milhões de hectares dessa safrinha. A projeção é chegar a 17,5 milhões de hectares. Mas a janela da safrinha termina nessa sexta-feira, né, dia 28 de fevereiro. Temos aí 3 dias para fechar o plantio. É provável que nós vamos ficar com mais de 2 milhões de hectares de milho a ser plantado na janela de março, ou seja, no período que é considerado fora da janela, e há riscos nesses milhos mais tardios. Se o clima seguir favorável, vem uma grande safra, né? Todo mundo esperando aí que vai chover até maio, pelo menos, para dar condição de uma grande safra aí, que é essa segunda safra brasileira. Mas se tiver uma grande safra, o mercado lá no segundo semestre pode ser pressionado. Então, esses valores que está sendo praticado hoje, eles vão depender também do mercado americano, né? Se plantar mais nos Estados Unidos do que está sendo esperado, e vier uma safra aí americana de 400 milhões de toneladas, ele vai dar uma amenizada no mercado de Chicago. Então, isso é importante para a gente se proteger com relação à safrinha. Mas, em princípio, o ano do milho é um ano de oferta e demanda apertada, tanto lá fora como aqui dentro. Nós vamos ter uma demanda potencial brasileira de algo acima de 120 milhões de toneladas. Se tudo andar bem, a colheita é esperada em 120, 122 milhões de toneladas, ou seja, tudo que vai ser produzido vai ser consumido. Isso dá a condição do produtor ter uma média de cotação bem melhor que foi o ano passado. A gente espera aí que o mercado venha girar de 30% a 40% melhor que foi o ano passado ao produtor. Isso é condição favorável para o milho, né? Nesse momento estamos colhendo a safra de verão, que a gente já comentou. Temos ainda uns 13 milhões de toneladas de milho nos campos para ser colhido. E esse milho da primeira safra, ele é quase todo ele para o mercado doméstico, né? Então agora ele vai abastecer os compradores. Por isso que o mercado interno segue muito firme, porque nós colhemos aí cerca de 9 milhões de toneladas da primeira safra e a gente passou o ano sem estoque. Então esse milho está muito disputado. E agora vem o milho aí que vai atender parte da demanda também até o meio do ano e pode dar uma acomodada no mercado aí no mês de março, principalmente, porque o que a gente está sentindo dos produtores é quem está colhendo milho e soja no sul e sudeste nesse momento, o que vai colher ainda milho e soja, ele dá sinais de que como o milho está com cotação média melhor, ele vai vender milho e vai segurar a soja para deixar a soja para vender mais adiante. Então é possível que em março nós tenhamos mais oferta de milho, em abril mais oferta de milho. É por isso que a gente está vendo que o cavalinho encilhado do milho está aí na porteira, está passando. E o produtor que precisa de caixa tem que olhar isso como uma oportunidade, né? Porque o mercado também tem limites de alta, né? Porque a gente vai olhar, o pessoal da indústria de ração já está se movimentando para importar milho da Argentina, para importar milho americano. Ele já está fazendo as contas aí para ver a viabilidade, né? Então, a partir do momento que começar a encostar navio de milho importado nos portos, o mercado esfria. Então, esse é o quadro que a gente está vendo do milho, mas é um ano bom para o milho, né? O produtor tem que cuidar bem das lavouras do milho da safrinha que está no campo agora, que vai ser plantado, para ter uma boa produtividade, porque esse milho vai ter uma boa liquidez, vai ter mercado interno recorde de setor de ração, recorde no setor de etanol, de demanda, e também muito potencial de exportação, ou seja, milho está num ano muito bom. Esse é o ano do milho que a gente está vendo, e o produtor tem que aproveitar para se capitalizar com ele. É isso que a gente está sentindo nesse momento aí com o nosso amigo milho. Ano do milho, então, e uma coisa que chama atenção aqui, mercado, né? Pode ficar 40% melhor do que a gente viu no ano passado. Então, esse é o destaque do Vlamir Brandalize. Vlamir, muito obrigada pela sua participação. Espero o senhor amanhã aqui no Tempo e Dinheiro. É isso aí, Fernanda. Tá aí, você que gosta da B3, né? Sempre acompanha o milho, né? A B3 aí, que nem eu mostrei, né? Cavalinho encilhado, os níveis aí acima de 84 no março. Bons momentos, né? Tá dentro dos melhores momentos aí no mercado.
E hoje ficamos por aqui e amanhã nós faremos o programa lá de Natal, lá do Rio Grande do Norte. Estaremos lá no Nordeste do Brasil. Esperamos todo mundo amanhã assistindo o programa e nós lá no Nordeste. É a correria do mercado brasileiro do agro que não para e nós também não paramos. Até amanhã. Um abração a todos aí. Um abraço, Fernanda. Obrigada, Vlamir Brandalize. Amanhã, então, direto de Natal, lá do Rio Grande do Norte. Bom, nós ainda temos Moacir Guarnieri mostrando chuvas lá no campo, também falando da cultura do milho. Vamos acompanhar. Bom dia, João Batista, de novo. Olha, agora deu uma aliviada na chuva aqui, ó. Estamos aqui, olha as moranguinhas aí, ó. As abóboras, para fazer uns doces, pra gente... Não somos porco, mas também gostamos disso aí, né? Aqui é o milho, choveu 32 milímetros essa noite. E tá aqui, ó, milhinho, nascidinho. Esse é o último milho que eu plantei. E já tá assim, ó. Prontinho já para fazer a limpa. Mais uns dias vamos fazer a limpa aí, ó. Agora só dá matar o sojinho aqui. E as ervas. E cuidar os insetos. Que o grande problema nosso, João Batista, está sendo as lagartas, Spodoptera e percevejo. Mas o percevejo nós sabia, mas as lagartas, infelizmente, não está segurando. Primeiro milho nosso aqui, fizemos 3 aplicações já. Um pouquinho maior que esse, quando estava assim. Depois outra dali 8 dias e outra dali 8 dias. Agora o milho já está grandinho, eu acredito que vai dar uma aliviada. Grande abraço a todos. Nosso repórter lá, direto de Boa Esperança do Norte, Mato Grosso. Bom, o Moacir também mostrou, né, enviou aqui pra gente uma foto, ali mostrando 32 milímetros de chuva na noite de ontem para hoje, né, na noite dessa terça-feira aí, e aí ele trazendo essas informações, 32 milímetros de chuva lá na região de Boa Esperança do Norte também, pra gente ficar de olho. Bom, além disso, nós temos a participação também do Victor Caso, ele é consultor do método de venda na hora certa e ele está trazendo alguns destaques. Primeiro, as tarifas dos Estados Unidos sobre México e Canadá que continuam na agenda e além disso, temos as chuvas lá na Argentina, vamos acompanhar. Fala pessoal do Tempo e Dinheiro, Victor Caso aqui, consultor do método Venda na hora certa, um acompanhamento anual para tomada de decisão de comercialização, de compra e venda para você que é produtor rural de soja e milho. Se quiser saber mais, entre em contato aqui por esse contato, esse telefone de suporte. Mas vamos lá, mercado noturno em leve queda agora, tanto para soja quanto para milho, tá? Refletindo 2 pontos fundamentais e pontos políticos aí, né? Aquele prazo de 30 dias do Trump para negociações com Canadá e México está expirando e a coisa não está andando. E com isso, uma ameaça de as tarifas podem entrar em vigor no mês que vem. Outro ponto é que tem chovido bem na Argentina, tem boas precipitações para os próximos dias e com isso também nós temos aí uma pressão sobre as cotações, né? Principalmente a região sul, Argentina, Paraguai devem receber bons volumes de chuva. Milho na B3 continua firme e dólar aí levemente em alta após o pronunciamento de ontem do governo que busca, né, aumentar a sua popularidade, mas também isso implica em um aumento de gastos para o governo. Pessoal, acho que de hoje os pontos mais importantes eram isso. Fiquem atentos aí às oportunidades de mercado, bons negócios. Bom, e agora a gente vai falar do trigo. Temos os preços lá no mercado internacional, lá na Bolsa de Chicago. Trigo caindo entre 6 e 7 pontos, com o março a 5,71, o maio a 5,86, o julho a 6,1 e o setembro a 6,16. Daqui a pouco a gente traz mais informações também sobre esse mercado. Mas agora nós temos uma reportagem especial de Frederico Olive, que foi até Jundiaí, aqui em São Paulo, para conferir então de perto a inauguração do primeiro centro de excelência de transmissões Reman da ACO, aqui na América do Sul, um investimento de 19 milhões de reais. Vamos acompanhar. Com investimentos na ordem de 20 milhões de reais, a ACO Global reforça ainda mais a sua presença aqui no Brasil e em toda a América do Sul, inaugurando aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo, 3 novas instalações. Eu ouvi as lideranças globais e também da América do Sul sobre esses investimentos e tudo isso você acompanha comigo agora nesta reportagem.
falando do primeiro centro de excelência REMAN de transmissões na América do Sul. É o único fora da Europa hoje, então a gente vai produzir as transmissões CVTs no último quarto de 2025 e iniciaremos em 2025, em abril, as transmissões mecânicas. Iremos começar com 5 part numbers no portfólio de transmissões mecânicas e 3 no portfólio de transmissões CVTs, onde a gente vai abranger todo o parque de máquinas que a ACU possui hoje no Brasil. Massey, Valtra e Fendt. Fazer o mesmo trabalho de uma peça nova, gastando até 30% menos. Tendo a mesma performance, tendo o mesmo período de garantia e, claro, o apelo sustentável. A ACU está sempre preocupada com o tema de sustentabilidade, é um tema global e essa fábrica respira isso, pois a gente reaproveita componentes, a gente não descarta todos os componentes que são embarcados na peça danificada, nós reaproveitamos e reutilizamos a água, utilizamos menos energia elétrica para produzir um REMAN do que um novo, imagina para você produzir um produto novo. Então assim, são só benefícios para o nosso cliente. Clientes com as máquinas operando de forma mais eficiente por mais tempo. E assim ele consegue ter aí oportunidade de investir onde ele pode ter melhor retorno. Numa plantadeira com mais tecnologia, numa colheitadeira, e o trator continua operando com a sua transmissão, quando ele teria que talvez fazer uma troca por uma nova. Em vez de trocar a nova, ele pode pegar uma remanufaturada, receber mais rápido com um melhor custo. South America is an extremely important market for us, and Brazil being the largest part of that. We care about farmers and we want to be the most farmer-focused company in the industry. Reman allows customers to get their components just like new, but at a much lower cost, and we're building them right here in the country. We've got an entirely separate business that delivers retrofit technologies. That's essentially upgrading an existing farmer's machine with a new capability, a new technology, and we'll do that on any brand of equipment, so that we're serving all farmers in the market, making them more productive, better using the inputs they have. Investindo fortemente em tecnologia, fortemente tanto em produtos para a agricultura quanto para a pecuária, porque a marca acredita muito no nosso Brasil. A gente acha que o Brasil vai continuar sendo um líder global da produção de alimentos, com a competência que tem o agronegócio brasileiro, com a competência que tem os nossos agricultores, os nossos pecuaristas. É um ambiente que vai continuar crescendo, expandindo, e a gente que está aqui para poder auxiliar a esses produtores a serem mais eficientes, mais preparados, mais rentáveis, com o menor custo possível. Aqui nós estamos para isso. Brazilian agriculture is one of the most important businesses in all of global agriculture. In fact, the world just can't feed itself without Brazil doing its part. Our focus is on helping the Brazilian farmer raise their yields through more productivity, while also managing their inputs to be more efficient and more sustainable. Bom, e além disso, temos também o nosso acompanhamento de safras com o Alexandre Gasolo, nosso doutor semente, que hoje está lá em Guarapuava, lá no Paraná, e ele destacando que a gente tem cerca de 20% da soja já colhida e os produtores investindo no milho segunda safra e também na cultura do feijão. Vamos acompanhar. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, falamos aqui de Guarapuava, estamos aqui numa área experimental, lavoura de soja, mostrar um pouquinho da lavoura. Final do enchimento de grão. Aqui essa área está na quarta de fungicida, uma área com altíssimo potencial. A região como um todo está colhendo milho, primeira safra, soja, algumas áreas já sendo colhidas, né? Pode dizer que uns 20% de colheita de soja, 25%. Plantando milho em cima, as áreas que têm aptidão, zoneamento e feijão, né? Bastante feijão na região, porque muitas não têm zoneamento para milho, né? Mas de maneira geral, colheitas aí boas de soja, uma atenção aí ao manejo, as últimas de fungicida, né? E também ao controle de algumas plantas resistentes que tem uma atuação maior na região, né? Falando em plantas resistentes, temos um problema muito grande no Brasil como um todo aí com pé de galinha e caruru, né? Vamos puxar esse debate aí, são duas plantas que estão tirando o sono do produtor, né? Caruru e capim pé de galinha, a gente está vendo aí de norte a sul
sendo um problema muito grave para o produtor, né? De resistência a herbicidas. Então exige um olhar detalhado. Essa região tem problema com cravorana, que é uma planta aí que cresce bastante aí e dificulta muito o manejo, principalmente de colheita, né? Vai ser uma planta muito agressiva. Grande abraço, pessoal. Obrigada, Gazola. Bom, e agora a gente vai também para as notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Cotações na tela, a gente vai acompanhar agora, a partir de agora. Temos primeiro o leite, nossa referência dezembro 2024 em R$ 2,58 o litro, referência lá para Bahia. A batata padrão Ágata especial, saco de 25 quilos em R$ 43,13 lá em Guarapuava. Ovo branco, caixa com 30 dúzias a R$ 247,18 na Grande BH. O tomate salada longa vida, AA, caixa aberta, R$ 73,33 em Venda Nova do Imigrante, lá no Espírito Santo. E a gente tem a laranja pera in natura, a caixa de 40,8 quilos em R$ 95,68 em São Paulo. Bom, hoje é terça-feira, nós temos o destaque da LS Tractor. Hoje a gente vai falar do trator Plus 80, que foi desenvolvido especialmente para auxiliar os produtores de citros. Com design robusto e confiável, ele foi feito para enfrentar todos os desafios do cultivo. Vamos acompanhar agora. Trazer mais eficiência e produtividade à citricultura. Esta é a característica principal do trator da LS Tractor Plus 80. Desenvolvido exclusivamente para atender as demandas dos produtores de citros, esse modelo destaca-se por sua excelente parte operacional e pelos benefícios que proporcionam aos agricultores e que o Marcas e Máquinas enumera para você. São muitas as empresas que buscam um motor como esse, capaz de entregar potência, torque adequado e que principalmente atenda às necessidades de qualquer tamanho de propriedade. A transmissão de 12 velocidades à frente e 12 à ré, com super redutor, proporciona ao agricultor a capacidade de operar em velocidades reduzidas, algo essencial para o trabalho em pomares de citros. O modelo oferece ainda a opção de transmissão Power Shuttle com 24 velocidades, garantindo mais versatilidade e eficiência nas operações. Vimos nele uma máquina com bastante recurso, né, na parte de operacional, no câmbio Power Shoot, que a gente, por trabalhar em família, né, a gente acaba operando também, né? E no momento que eu comprei, fiquei muito contente. Outro benefício importante do trator Plus 80 é o seu design ergonômico e confortável. Na parte interna, o Plus 80 possui tudo o que o operador precisa. Assento ajustável, controles intuitivos e uma cabine confortável. Então hoje já estamos falando de agricultura moderna que gera um conforto para a pessoa que trabalha com a máquina, né? A pessoa te dá mais rentabilidade. A gente que já trabalhou com máquina e montou no passado, a gente sabe o que é ter um conforto dentro do trator. Esse P80 ele foi reprojetado com alguns ajustes, detalhes específicos para preservar principalmente a fruta no pé. Então o que nós modificamos? Ajuste de rodagem, logicamente, para deixar esse trator com alguma coisa em torno de 1,70 m de largura externa total, e a remoção dos periféricos, aquele periférico, o pegador de mão da cabine, nós tiramos a parte externa e colocamos ele internamente, porque ele é necessário para o operador conseguir acessar a máquina. Então, pequenos detalhes para ajustar e preservar a fruta no pé, porque a fruta no pé é o grande patrimônio do produtor. Completando 10 anos de atuação no Brasil em 2023, desde a sua chegada, a LS Tractor tem se destacado no mercado a oferecer soluções criativas e adaptadas às necessidades dos produtores agrícolas. Com uma abordagem inovadora e um profundo conhecimento do mercado, a empresa tem conquistado espaço e se estabelecido como uma fabricante importante de tratores.
Com a consolidação do trator Plus 80 voltado exclusivamente para a citricultura, a LS Tractor reafirma o seu compromisso em fornecer equipamentos de qualidade que atendam às necessidades específicas dos produtos agrícolas. LS Tractor, tecnologia sul-coreana e coração brasileiro. E agora nós vamos ao mercado de commodities com Maurício Bellinello. Maurício, boa tarde, como vai? Tudo bem? Fala, Braga, boa tarde a todos. Bom, vamos aproveitar, antes de falar contigo, vamos repassar as cotações tanto na Bolsa de Chicago quanto Nova York. Daí a gente faz um comentário em cima daquilo que tem maior destaque hoje. A soja já operou dos dois lados, agora segue bem próximo da estabilidade. Em Chicago, a $10 29,38, alta de 0,04%. O milho cai 0,88 a $4 91,62. O trigo, 1,33 de queda, $5 85,12. Café, em Nova York, 372,05, recua 3,32%. O açúcar sobe a 19,90, algodão cai a 67,22, petróleo abaixo dos $70, 2,5 de queda, e o ouro a $2.909,79 por onça Troy, 1,80 de queda. Portanto, nós temos aí, só observando nessa tela, a soja operando já mais um dia de alta, próximo da estabilidade. O que está acontecendo nesse mercado? O produtor está acompanhando atentamente ou sem grandes novidades para a soja também? Maurício. Então, Braga, para mim hoje a soja deu mais um sinal importante. Ela chegou a trabalhar no contrato maio, né? Que o março basicamente já acabou. Ela chegou a trabalhar perto dos 10,37, né? Virou para 10,40. Agora, nesse momento, acabou de zerar, chegou a positivar um pouco. Isso, para mim, é um bom sinal, porque a gente está em sazonalidade de alta, especialmente com o Mato Grosso agora já passando dos 2/3 da colheita, né? A safra brasileira é posta, né? Então, por mais que tenha muita gente ainda naquele sofrimento de ficar na loteria do tamanho da safra brasileira, é safra recorde esse ano, vem safra gigante para o Brasil, né, e basicamente posta, ou seja, não tem mais muito variedade, mas o Rio Grande quebrou, Rio Grande quebrou, mas o Mato Grosso do Sul vem com produtividade recorde esse ano, provavelmente vai bater a 50 milhões de toneladas só o Mato Grosso, né, então é basicamente maior que a Argentina, né, só o Mato Grosso, isso num ano bom da Argentina. Então, esse é o ponto, né, o Brasil... Se é bom ou ruim, a gente pode até discutir, mas a gente tem cada vez menos dependido de estados fora do Centro-Oeste, né? Porque o Centro-Oeste realmente está batendo produtividades cada vez mais altas, né? Isso para não falar da Bahia também, com recorde de produtividade. Então é isso, mas isso é bom, porque a safra brasileira veio muito grande e a soja não consegue cair, né? E isso é um bom sinal sobre a perspectiva de estoques globais para o final do ano, né? Que já foi adiantado tanto no Crop Tour quanto no relatório do USDA, né? do USDA desse mês, né? Que a gente vai ter uma situação de menos exagero nos estoques do que tivemos, por exemplo, no ano passado, né? Isso, ou seja, mais uma normalidade. De novo, isso não prevê nenhum tipo de recorde de preços, né? Ou nenhuma... é que eu acho que a soja devia ir a 12. Não acho que vai a 12, eu acho que perto dos 11 seria um ponto até relativamente bem bom esse ano, né? O milho, né? Tanto Campinas quanto Nova York, quanto Chicago, estão bem esticados. O milho até caiu hoje nos Estados Unidos, voltou para baixo dos $5, que é um preço muito alto, mas realmente me parece só um ajuste técnico, até porque não há virtualmente estoques de milho. No Brasil, então, não tem estoque de milho, basicamente, né? Eu cheguei a ver uns dados, Braga, que em anos normais, o Brasil teria o equivalente a 26 dias de estoque de milho, a gente está perto de 4 a 5 dias, né, de estoque de milho, ou seja, não tem milho guardado, então falta milho no Brasil, falta milho no mundo, né? O trigo hoje foi um que realmente deu uma respirada um pouco maior, mas também depois de uma alta gigantesca, né? Os contratos, tipo o contrato Julho, que eu tenho monitorado mais
vindo de 5,30, 5,40, desculpe, para perto de 6,30, né? Então, depois de uma alta enorme dessa, voltou a realizar um pouco mais. Hoje é um dia de realizações, de forma geral, no mercado de commodities agrícolas, incluindo as softs, como o café, né? O suco de laranja e outras commodities que vinham batendo bem forte na alta há algum tempo, mas também mantenho, especialmente no caso do café, eu acho que é realmente uma questão de um ajuste técnico, até porque na semana retrasada, né, houve um aumento relevante nas margens exigidas para manter posições de café em aberto. Contratos 26, inclusive, as margens chegaram a dobrar. Então, agora, muitos dos que estavam especulando somente com a alta acabam tendo que sair das posições, mas é importante lembrar que isso não é capaz de reverter a tendência, até porque, especificamente no caso do café, a questão é de fundamento, não tem café no mercado. Bom, vamos falar sobre essa questão da soja, do milho, sem dúvida nenhuma, que tem uma variação positiva e é o que tudo indica. Está faltando, como você mesmo disse, milho no mundo. Infelizmente, Rio Grande do Sul não deve colher uma safra, deve perder mais uma vez. Tem uma quebra da safra por lá, a quantidade, a média do Brasil vai ser grande em função de o estado de Mato Grosso produzir até mesmo mais do que a própria Argentina, a safra da Argentina, que também enfrenta problemas. É um país, né, o estado de Mato Grosso, produzindo mais do que a safra da Argentina. Isso chama atenção e quem vê de fora é algo que é inexplicável, né? Como um estado dentro do Brasil pode produzir mais do que um país inteiro como a Argentina? Não, Maurício, chama muita atenção, não? Chama atenção eu gosto de dar crédito para quem é dono dela, né? Porque se o Brasil tem esse tipo de possibilidade, nós devemos muito à Embrapa, né? O Brasil é a maior fronteira agrícola do mundo em termos de tecnologia, inclusive, por causa de um trabalho de meio século quase da Embrapa, né? Puxado lá pelo nosso queridíssimo e saudoso ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, né, que iniciou o Prodecel, o Programa de Desenvolvimento do Cerrado, pegando terras que não eram adequadas para plantio e hoje se transformando em uma área gigantesca. Detalhe, o Centro-Oeste tem muita área a abrir ainda, área a abrir e área a converter, porque tem muita área de pasto de extensão, né, que eram terras que foram inicialmente colocadas gado em cima, que tem área potencial para produzir um monte de outras coisas. Então, e detalhe, esse ano, pelo menos segundo o último Crop Tour, o Brasil abriu e plantou mais 110 mil hectares do que no ano passado, né? Ou seja, nenhum país é capaz de fazer isso, nenhum outro país do mundo tem capacidade de fazer isso hoje, com a capacidade e com a qualidade que o Brasil é capaz de fazer, né? Lembrando que o Mato Grosso, esse ano, ele começou quase 21 dias atrasado a colheita, e eles literalmente tiraram 21 dias de atraso em 20 dias. É um negócio assim inacreditável a eficiência do Centro-Oeste. Estou falando do Centro-Oeste, mas não é só do Centro-Oeste, né? É que ali é o grande coração da produção, Sorriso, Nova Ibiratã, né? Toda aquela região da BR-163 ali. Mas isso para mim é realmente algo muito, para dizer o mínimo, para se manter muito otimista para os próximos 5, 10, 15 anos do agro brasileiro, que é a grande identidade do Brasil a partir de agora realmente é a produção agrícola de alta tecnologia e alta tecnicidade, né? E eu acho isso realmente algo importantíssimo, né? Como eu comentei algumas vezes aqui, esse dado ele era meio nebuloso, ano sim ou ano não, mas agora, mantidas as condições, o Mato Grosso é o terceiro maior país produtor do mundo, só perde para o Brasil e para os Estados Unidos. E R$ 83,00 aí, já falando do milho, né? Para março, R$ 83,98. Para maio, R$ 80,32. Isso lá na B3. O milho também está disparando nas cotações, como você mesmo disse. Pode subir mais ainda? Será que encostou no teto? Ainda tem espaço para alcançar novos valores lá, pelo menos na B3, ou Maurício? Eu até acho que tem na safra verão, né, que é a nossa safra, que, ou seja, até o contrato maio ali, eu ainda acho que temos mais fôlego. A partir da safrinha, ô Braga, o mundo inteiro agora está numa situação de aguardar. Não que isso vai resolver o problema do milho, porque não vai. Porque exatamente porque o milho está com margens muito melhores do que a soja, se estima aumento de área plantada de milho na safrinha esse ano, e nos Estados Unidos, na safra deles, diminuição da área de soja e aumento da área de milho, exatamente por causa das margens. A relação entre milho e soja está muito favorável ao milho agora. Então, isso deve
eu não vou dizer que vai normalizar, mas no mínimo tende a equalizar um pouco a questão do tamanho da oferta. Então, eu, Maurício, tenho trabalhado que essa faixa, pelo menos a referência da Bolsa, é bom lembrar que a referência da Bolsa não é o preço na praça, né? Que esses preços do milho no Campinas, acima, perto dos R$80 aí bota 83, 82, aí depende muito do contrato, são sim áreas muito favoráveis. É essencial lembrar que no contrato março, por exemplo, que é um contrato que eu estou brincando que ele é moribundo, né, porque ele meio que acabou, em agosto do ano passado, esse mesmo contrato estava perto de R$67. Então a gente está falando de uma alta de quase R$14 no preço por saca. É muita coisa, especialmente num horizonte de 6 meses, né? Mas eu pessoalmente espero que esses preços agora tendam a buscar uma certa estabilidade. O que vai ser realmente o fiel da balança a partir de agora, e esses dados a gente vai começar a saber mais daqui 30 dias, 60 dias, é o tamanho da área plantada no Brasil, centro-oeste principalmente na safrinha, e principalmente a área dos Estados Unidos. É importante lembrar que o Brasil, por mais que seja um grande produtor de milho, os Estados Unidos devem produzir, eu não lembro mais exatamente do número, mas é o dobro ou o triplo da produção brasileira. Então, a gente soma as 3 safras nossas, eles são muito maiores do que a gente. Então, a safra dos Estados Unidos é realmente a mais importante e, portanto, a depender do tamanho da área de soja que for transportada para a área de milho, vai ser maior ou menor a pressão sobre os preços do milho no segundo semestre. Aí vem a pergunta, né, Maurício, que a gente sempre ressalta aqui. Para soja, dá para fazer alguma operação ainda, alguma estratégia de alcançar ou manter ou aproveitar esses preços que estão sendo praticados? Nessa safra já era. E para o milho, dá para fazer alguma estratégia também? Primeiro para a soja, depois para o milho. É possível ainda? Então, para a soja, o Braga, só poderia ser realmente viável, falando de estratégia do zero, né? Porque todos os meus clientes, a gente está com estratégias montadas em dólar e em prêmio, estratégias que começaram em julho do ano passado, né? Junho do ano passado, não lembro mais, mas no primeiro semestre do ano passado. Então, não é algo que começou hoje. E o bushel da soja mesmo, que é a referência de Chicago, a gente está esperando agora a janela ideal para fechar ela, né? Para fechar essas operações que vêm para a soja mais longa. Para você que não fez nada mesmo, primeiro, eu acho que você deveria aprender como fazer isso, porque chegar na boca da safra e esperar por bons preços, de cada 10 safras isso acontece em uma. Então, a chance de acerto é muito pequena. Agora, se você pretende guardar a soja mais para frente, né, para, sei lá, outubro, novembro, que é a nossa entre-safra, você pode eventualmente sim fazer esse tipo de estratégia, porém, tem uma conta que pouco agricultor faz, que é a seguinte: quando você não vende soja, você tem uma série de custos associados. O custo do carrego financeiro, custo da armazenagem, perda técnica, né? E principalmente o carrego financeiro. A gente vai ter provavelmente no mês que vem Selic batendo os 14%. Então a gente vai ter 1,1%, quase 1,2%, dependendo do que você tiver, de Selic. Se você colocar o dinheiro no banco, dá 1,1% ao mês. Se você segura a soja por 6 meses, por exemplo, estou colocando um número redondo aqui só para facilitar a conta, são mais ou menos em torno de 7 a 8% a mais que você teria que vender por saca só para empatar. Então, se você tem uma saca de R$120, por exemplo, para arredondar a conta, você deveria ganhar de R$8 a R$10 a mais lá em novembro para empatar com o custo do carrego dessa soja. Então, guardar soja agora é uma escolha, é uma opção cara e tem que ser muito bem avaliada. Mas lembrando, estratégias de fato são feitas no somatório dos 3 componentes: bushel, dólar e prêmio. Bushel, não fizemos ainda, prêmio e dólar estão sendo montados desde o primeiro semestre de 2024. Bom, e o café surpreendeu ou não? Me desculpa, Braga, eu esqueci. Do milho, né, que você me perguntou, desculpa te interromper, por gentileza. Do milho, a gente tem o milho verão, né, que agora já é tecnicamente colhido, já ou sendo colhido, alguma coisa assim. Então é a mesma situação da soja, né? Você pode fazer, lembrando que o milho não é a soja, o milho está com preços muito bons nesse momento, na referência. Então, se você for guardar esse milho, você pode até tentar defender a referência de bolsa, tá? O prêmio provavelmente, não sei se vai melhorar muito daqui para frente, porque a safrinha é bem grande, né? Mas a referência de bolsa pode ser travada. Lembrando que o custo do carrego é o mesmo da soja, é 1,2% ao mês, pelo menos, para você ficar tranquilo, fora o custo de financiamento que você tem em aberto, essas coisas, né? Para o milho safrinha,
esse contrato de setembro, né, que é o contrato principal da nossa safra de milho anual, ele está bem menos pujante, você até mostrou agora há pouco os preços dos contratos. Veja que o contrato de setembro, se você conseguir olhar mais para frente, ele está na faixa de 73, enquanto o contrato março está na faixa de 84. Então, o mercado, por enquanto, não estima uma pressão de preços tão alta para a safrinha. Tá? Lembrando, 74, 73 ainda é um preço bem bom. Né? Não é lembrando que o próprio contrato safrinha no final do ano passado ele estava 67, então ele também subiu cerca de 10%, ele só subiu menos do que os demais. Então, para a safrinha desse ano, essa decisão do tamanho da área plantada brasileira e principalmente dos Estados Unidos é algo para ser monitorado muito de perto, porque se eventualmente os Estados Unidos vierem com troca relevante na área plantada, pode ser que a gente tenha uma pressão em comum no segundo semestre e isso pode jogar os preços mais para baixo. Bom, e o café, sem dúvida, está impressionando um movimento de realização, né? Em Nova York, o café segue contrato mais curto a 372,70, passou dos 400, né? Os $4, recua agora 3,15%, enquanto o café robusta em Londres, $5.359 por tonelada, 3,41 de queda. Mesmo assim, os preços dessas cotações são históricas diante daquilo que a gente registrou no mesmo período do ano passado. Será que é apenas um movimento ou realmente isso é algo que a gente vai observar daqui para frente? Os fundamentos são firmes ou não? Muito firmes, ô Braga, esse é o ponto, né? Tem gente falando, não, tá vendo? Finalmente o café agora vai virar. Eu vou pegar o contrato de setembro aqui, que é o nosso contrato, que eu pessoalmente gosto mais dele. Lembrando que os primeiros grãos começam a ser colhidos em maio, mas a partir de junho é que ela de fato começa e ela vai até setembro, a safra de café brasileira, né? E detalhe, acabou esse ano, só no ano que vem, em setembro do ano que vem de novo. Então, o Arábica, no contrato de setembro, ele veio ali do final de outubro do ano passado, de $2,15, $2,20, e ele chegou a bater $3,25. Então ele subiu mais ou menos 40%. Né? Uma alta maiúscula. Isso porque ele já vem subindo há mais de ano. Né? Então, o que aconteceu, por enquanto, eu acho, nesse momento, é uma realização de lucros, porque depois de uma alta de 40%, tem muita gente querendo colocar dinheiro no bolso, porém, não tem café no mercado. Esse ano vem bienalidade negativa, a safra é menor por natureza e vem com quebra relevante em muitas áreas, então não vai normalizar os estoques de café. Não existe nenhuma hipótese de melhora nos estoques de café antes de setembro de 2026. Não tem, porque só tem uma safra por ano. O Brasil é o gigante produtor, o segundo colocado, está muito atrás, né? Então não tem outro país para equalizar isso. Então agora me parece duas coisas: realização de lucros e segundo, como eu comentei, quando o mercado começa a ficar muito volátil, as bolsas alteram as margens. E há cerca de 10 dias atrás, a Bolsa de Nova York alterou as margens do contrato KC, o contrato Colômbia, né, o contrato de café arábica, subindo as margens de 20% a 100%, a depender do vencimento. E isso tira muito especulador do mercado, o que também provoca uma certa realização de lucros. Mas eu mantenho, do meu ponto de vista, falando como operador, né, eu estou só esperando o café parar de cair para voltar para o mercado. Bom, e há de se considerar, inclusive falando com alguns produtores de várias regiões aqui do Brasil, essa safra está desenvolvendo um pouquinho melhor, a qualidade deve ser um pouquinho melhor, mas veio de uma safra com uma quebra, né, com problemas ainda relacionados à seca anterior, na safra passada. Sem dúvida vai ter uma quebra também, segundo os próprios produtores de café. Para finalizar, depois de explorar um pouquinho nesta tarde, nessa terça-feira, e esse dólar, hein? Está apresentando queda, já pesquisa Focus, já fala que vai ficar abaixo dos 6, e você tem batido nessa tecla que o dólar poderia recuar e bastante até, né? Nesse momento, o dólar segue negociado no mercado a R$ 5,76, mais 75, 5,76,80, cai 0,18. Pode cair mais? Pode. Pode ficar nessa faixa de preços ou disparar novamente? O mercado pode acompanhar novas oscilações fortes ou não? Maurício. Então, Braga, hoje o mercado americano está... Lembrando que o dólar é um ativo produzido pelos Estados Unidos, né? Então tem tudo a ver com o mercado americano. Hoje é um dia de estresse no mercado americano, muitas empresas, Tesla caindo quase 10%. Hoje, grandes bancos como o JP Morgan mesmo, que é um banco que eu pessoalmente gosto muito, caindo quase 2,5%, é algo meio incomum de acontecer, né? Então a gente está monitorando isso. Então, no dia de estresse, o dólar fica um pouquinho mais acelerado. Lembrando que hoje o dólar chegou a bater dentro do dia 5,80,
5,81. Então ele está em 5,76, já caindo 3 centavos do topo que ele fez dentro do dia. Eu ainda mantenho que depois de uma queda que veio de 6,30 até 5,68, né, o dólar iria fazer um movimento de alta mesmo. Estamos no meio dele aqui, eu não sei nem se ele vai acabar agora, o dólar é meio lento, né? Mas globalmente falando, o dólar ainda está bem alto frente às demais moedas, então no Brasil não seria diferente, né? Eu transitoriamente acho que o dólar tem chance de subir até um pouco mais aqui, como uma forma de realização depois da queda, mas especialmente, como eu já comentei algumas vezes, a minha leitura é essa: o Trump pretende afetar frontalmente o valor da moeda dele, do dólar, para baixo, desvalorizando o dólar para aumentar sua competitividade global, e se isso acontecer, o dólar no Brasil tem chance sim de cair bem mais. Lembrando que isso é um ciclo do dólar e que pode levar 1, 2 anos ainda para acontecer. Então é isso. Momentaneamente eu acho que ele está subindo, não vejo nenhuma alteração por enquanto de tendência de queda no primeiro momento, mas eu estou realmente aguardando os movimentos nos Estados Unidos. Hoje os juros nos Estados Unidos, né, que é uma boa métrica para a gente usar, estão caindo, né, fortemente, alguns juros longos de 30 anos com ainda mais de 1%, que para ele é muita coisa, né? Então é um dia de mercado bem estressado mesmo, né, de uma mudança de perfil de risco acontecendo agora, mas é isso. Eu mantenho que, do meu ponto de vista, se o dólar realmente começar a ser pressionado globalmente para baixo, o dólar a 5,40 no Brasil não está nem longe de ser visto. Tá certo. Maurício, obrigado mais uma vez, um abraço, até a próxima, viu? Sempre um prazer, Braga. Tenham todos uma ótima tarde. Igualmente para você. Fernanda, volto com você aí em Campinas. Obrigada, Sérgio Braga. Uma aula, então, do Maurício, a gente acabou de acompanhar. Bom, mas agora a gente vai para as notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Vamos aos preços. A gente tem o café arábica lá na Bolsa de Nova York, vencimento maio 2025, caindo mais de 2%, 373,95 centes de dólar por libra peso. Temos todos os vencimentos agora. O março a 378,10, o maio a 372,70, o julho a 364 e o setembro a 355, caindo entre 2% e 3% lá na Bolsa de Nova York. E aqui na B3, a gente também tem um dia de queda para o mercado. O março a 462,45, caindo mais de 3%, e o maio a 462,45, caindo 2,64%. Lá na Bolsa de Londres, nós temos o vencimento maio, né? A gente está falando do café robusta, então, em 5.359 dólares por tonelada, caindo mais de 3% também, pelo menos no pregão dessa terça-feira, aí mais um dia de realização de lucros para esse mercado. Mas para entender melhor essa movimentação, a gente vai acompanhar agora o comentário do Bruno Labis. Muito boa tarde, amigos cafeicultores e amigos do Tempo e Dinheiro, vocês estão bem? Mercado momentaneamente sem força para subir. Hoje segue realizando e até aqui sem sinal de parada, ok? Estamos chegando muito próximo da colheita. A colheita está chegando. Daqui a uns 3 meses, muitas regiões cafeicultoras já começam a colher seus cafés. E o mercado, a partir daqui, ele já começa a olhar para isso. Tanto que a gente vê claramente isso, o mercado segurando aquele ímpeto das altas que nós víamos semanas atrás. Mesmo o café ainda estando em tendência de alta. A partir daqui, na minha opinião, o cafeicultor tem que ficar muito, mas muito atento mesmo ao comportamento dos preços na bolsa. Pessoal, a hora é importante para se começar a olhar critérios de proteção, certo? Caso o café volte ao topo e segure novamente, é importante estar atento para ao menos proteger uma parte da sua safra que está por vir. Ou via contrato futuro, ou via travas. Travas por opções, pessoal, eu não estou falando em mercado a termo, ok? Se a escolha for por trava por opções, desde que o custo médio, ou seja, o prêmio pago por saca, fique abaixo de 3% do custo da saca, é uma excelente proteção, certo?
Com preço nesses níveis, pessoal, a proteção é claramente a estratégia mais lúcida a se olhar a partir de agora. O mercado é sorrateiro, nunca se esqueça disso. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Bom, e para a gente fechar o bloco aqui do café, a gente tem uma notícia triste para a cafeicultura brasileira, porque faleceu nessa terça-feira Mário Panhota, ele que era superintendente de torrefação e novos negócios da Cochupé. Então já fica aí toda a nossa solidariedade da equipe do Tempo e Dinheiro para a família, sem dúvidas, uma grande perda também para a cafeicultura brasileira nesta terça-feira. Bom, e agora a gente vai às notícias da pecuária com Sérgio Braga. Última semana do mês de fevereiro, carnaval vem aí, mas isso não significa que o mercado de carne vai reagir. Não é um período para churrasquinho, mais para bebedeira do que para carne, proteína, enfim. Mas, de qualquer forma, a pressão no mercado físico continua. O mercado futuro reagiu um pouquinho. Hoje pela manhã já abriu com negociações em ligeira alta e segue nesse momento com as cotações para o futuro. A fevereiro, 313,30, 0,34 de alta. Março, 305,40, 0,64 de alta. Maio, R$302, 0,67 de alta. Indicador 314,25, estável ontem. As negociações mercado físico, a apuração feita pela Scott Consultoria, estão 310,50, São Paulo, Barretos, Araçatuba, Triângulo Mineiro, 295,50, Belo Horizonte, R$276 por arroba prazo, boi comum já descontado. Minas Gerais ao norte, 285,50. Próxima tela, Minas Gerais ao sul, também 285,50. Goiânia, 280,50 por arroba prazo. Região sul de Goiás, 287,50. Dourados, 297,50. O mercado segue de olho agora no começo do mês. Recebimento de salários, mas a grana, dinheiro no bolso do consumidor está curto. Bom, vamos às informações direto do CPEA aliás, vamos primeiro com o Iberville Neto, as informações do Iberville Neto, da HN Agro. Olá, Iberville. Olá. As exportações de carne bovina in natura nos primeiros 15 dias úteis de fevereiro, elas seguem num bom ritmo, inclusive houve uma aceleração nessa última parcial, frente à parcial anterior. A gente está falando aqui de 10,2 mil toneladas de carne bovina in natura exportadas por dia, na média diária. No mesmo mês do ano passado, essa média diária estava em 9,4 mil toneladas. Então é uma evolução de 8,6%. Quando a gente pega o preço médio em dólares da tonelada embarcada, ele evoluiu 9%. E essa associação de evolução no volume e uma evolução no preço médio gerou um aumento de 18,4% na receita média diária também na moeda americana. Tá? Então é um cenário que segue positivo e segue ajudando a escoar a carne bovina e diminuir um pouco essa pressão que tem vindo de uma oferta um pouco maior até do que o esperado. Nossa expectativa para o ano, ela segue de uma oferta menor do que a de 2024, mas por enquanto esse começo de ano ele tem sido de disponibilidade de gado confortável, tanto é que tem feito com que a indústria consiga pressionar o mercado. Os próximos dias, o carnaval, o período de carnaval, na nossa visão, por ser um período a menos de negociação, um período a menos de abate e um período com alguma melhoria de consumo, ele tem potencial para dar uma mudada na cara do mercado e talvez fazer com que esse mercado encontre essa sustentação que vem sendo buscada. Um abraço e até mais. Bom, e daqui a pouco eu volto no Clube de Assinantes a partir das 16 horas, com uma entrevista exclusiva aqui com o presidente da ProSoja Brasil, Maurício Buffon, que acaba de emitir, inclusive, um comunicado oficial com alguns questionamentos a respeito da cobrança de impostos, né, as retenções à la brasileira, né, em alguns estados, Pará também, no Maranhão, e ele vai falar sobre quem está no controle do Brasil. Isso vai ser objeto de entrevista daqui a pouquinho com o Maurício Buffon, presidente da ProSoja Brasil, a partir das 16 horas. E quem não faz parte do Clube de Assinantes, a gente sempre faz um convite para que venha, faça parte desse clube seleto de produtores mais bem informados do Brasil. Está aí o João Batista Olive, como sempre, né, teclando, convidando você a fazer parte do clube do TD. 19-998132915. Tem 7 dias de graça para que você tome a decisão
e depois certamente você vai fazer parte desse clube seleto de produtores no Clube do T&D. Fernanda Custódio. É isso mesmo. Sérgio Braga, muito obrigada pela sua companhia e participação aqui conosco e a gente volta amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Bom, e obrigada a vocês pela audiência. A gente volta amanhã com mais informações aqui no Tempo e Dinheiro. Até lá. Tchau.